Lira e Bolsonaro sofrem derrota na Câmara e o deputado Brazão, acusado de mandar matar Marielle, seguirá preso. O cerco da extrema-direita ao Brasil. Elon Musk ataca Lula e o STF e usa a rede social como ferramenta na guerra contra a democracia. Sérgio Moro tem vitória parcial no Tribunal do Paraná e salva o mandato de senador, mas a decisão final ficará para o TSE em Brasília. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. Foi uma vitória por diferença pequena, mas uma vitória fundamental para a democracia no Brasil. A Câmara dos Deputados tinha que decidir se o deputado Chiquinho Brazão permaneceria ou não preso. Ele é acusado de ser um dos mandantes da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson. Foram 6 anos até que a Polícia Federal entrasse no caso e descobrisse os mandantes. Então estão sendo acusados como mandantes Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, são 2 irmãos, e o delegado Rivaldo. São presos. Pelas regras, no Brasil, um deputado federal, quando é preso, precisa que a Câmara autorize. Vai permanecer preso ou não? Bom, houve um grande movimento dos bolsonaristas para soltar o Chiquinho Brazão. E olha, quando ele foi preso, tentaram espalhar nas redes sociais aquelas mentiras. Ah, na verdade, ele nem é ligado ao Bolsonaro, ele é mais próximo do PT. O que era uma mentira deslavada, né? Ele fez campanha, tem imagem, olha, fazendo campanha para o Bolsonaro em 2022. Ele é assim com Bolsonaro, com Eduardo Cunha, toda a turma da extrema-direita. Bom, mas se faltava alguma coisa para comprovar, a família Bolsonaro entrou em campo. Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo pedindo, pelo amor de Deus, soltem o Brazão. Vamos ver um trechinho. O deputado Brazão está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. O que menos importa na votação de hoje é a liberdade individual do deputado Brazão. O que mais hoje nos importa é saber se nós vamos seguir a Constituição ou se amanhã seremos reféns dessa nossa votação de hoje. Jair Bolsonaro espalhou esse vídeo. O partido dele fechou questão. É para soltar. Por quê, hein? Qual é o medo? Por que eles estavam tão desesperados? O medo é que Chiquinho Brazão, que é apontado como um político que tem ligações com a milícia no Rio de Janeiro, entregasse vários esquemas criminosos de corrupção, envolvendo, entre outros, os integrantes da família Bolsonaro. Então foi uma mobilização poderosa da extrema-direita e a extrema-direita perdeu. Por 277 votos contra 129, a Câmara manteve Chiquinho Brazão preso. Houve até uma comemoração dos deputados mais progressistas, o pessoal do PSOL, afinal a Marielle era do PSOL, mas houve também o voto de partidos de centro, MDB, PSD, partidos que não quiseram se aliar com a extrema-direita, com essa frente em defesa da milícia. Quem saiu derrotado também? Arthur Lira, o presidente da Câmara. Olha, ele fez várias manobras no dia para facilitar a vida dos bolsonaristas, para esvaziar o plenário, para ter muita abstenção e saiu derrotado. A vitória da democracia, dos setores que querem a punição dos responsáveis pela morte de Marielle, foi por apenas 20 votos. Com isso, a Frente Parlamentar dos Amigos da Milícia sofreu uma grande derrota. Delegados, pastores, o partido do Bolsonaro, toda essa gente que tem um discurso assim, bandido bom é bandido morto. A gente não dá moleza para bandido. Mas na hora H, ficaram sem discurso, porque quiseram aliviar para um deputado acusado de ser mandante de um duplo homicídio. É gravíssimo.
Por que a família Bolsonaro deixou as suas digitais nessa operação para tentar salvar o Chiquinho Brazão? Porque tem medo. Tem medo que Chiquinho Brazão na prisão delate, conte o que sabe sobre o mundo do crime no Rio de Janeiro. Por isso, tanta mobilização e, apesar disso, uma derrota. Então, os setores democráticos podem sim comemorar, apesar da margem estreita da vitória. A gente pode observar também que o bolsonarismo raiz, esse que vai para a defesa de um miliciano, tem esse tamanho, 129 votos, 130 votos no Congresso Nacional. Não é pouco, mas significa que há setores de centro que não querem embarcar na defesa translocada do crime. Setores que pertencem a outros partidos aí e que preferiram ficar contra o bolsonarismo e contra o Arthur Lira nesse caso. Uma derrota significativa para a extrema-direita num momento de ofensiva do bolsonarismo com apoio de atores de fora do Brasil. Estamos falando do fato de que nessa semana que passou também, Elon Musk, o dono do ex-Twitter, agora chamado de X, um bilionário que mora nos Estados Unidos, nasceu na África do Sul, entrou na guerra. Entrou para fazer o discurso exatamente que interessa aos bolsonaristas. O Elon Musk espalhou por aí que o Alexandre de Moraes é um ditador, que ele mandou várias notificações, mandando tirar contas do ar, e que o Twitter, o X, não podem fazer isso, que não vão admitir. Olha, o Elon Musk segue as regras na China, segue na Índia, segue na Arábia Saudita e está vindo querer cantar de galo aqui no Brasil. É um bilionário estrangeiro que não quer respeitar as regras no Brasil. Tem regra, não pode. Sujeito que prega derrubada de governo, golpe de Estado, que espalha mentira, tem que ser punido. O Elon Musk fez o discurso que interessa aos bolsonaristas. E diz que não ia mais tirar conta nenhuma do ar, e chamou o Alexandre de Moraes de ditador e falou que o Alexandre de Moraes pesou o dedo na eleição a favor do Lula e disse assim, o Lula está na coleira do Alexandre de Moraes, chamou o Lula de cachorro. Então, um sujeito abusivo, Alexandre de Moraes colocou o Elon Musk num dos inquéritos lá no Supremo Tribunal Federal, no inquérito das fake news, foi um ataque à soberania do Brasil com apoio dos bolsonaristas. Eles já tiveram nos Estados Unidos para denunciar o Brasil. Dizem que estão articulando até sanções econômicas contra o Brasil. É uma gente que joga contra o Brasil. Eles têm 130 votos no Congresso. Mas eles podem se isolar se partirem para uma ação muito translocada. Ocuparam as redes sociais. Ocuparam. Colocaram o Elon Musk para atacar o Brasil. Sim, mas do ponto de vista prático, o que isso significou? Nada. Perderam no voto na questão do Brasão, o Bolsonaro continua sendo investigado e o X, o Twitter, vão ter que cumprir as regras aqui do Brasil. Elon Musk tem interesses econômicos aqui também, além de querer agradar a família Bolsonaro, porque ele é de extrema-direita. Né? Então o Elon Musk é de extrema-direita, é amigo, é próximo de Netanyahu, de Israel, daquele da Hungria, o Orbán, do Trump, do Bolsonaro, do Milei, da Argentina. É uma frente de extrema-direita atuando, e no caso aqui atuando para enfraquecer o governo do Brasil e o Supremo Tribunal Federal. Mas ele também tem interesses econômicos, porque ele produz carros elétricos e está preocupado, porque os chineses estão avançando com os carros elétricos aqui no Brasil, implantando uma fábrica na Bahia, e ele tem interesse no lítio. É um material que tem muito na Bolívia, tem Minas também aqui no Brasil, ele está de olho. Se vira um governo de extrema-direita aqui no Brasil, um bolsonarista, ele está de olho em ficar com essas reservas, em ser o grande amigo de um governo de extrema-direita no Brasil. Então o Elon Musk está trabalhando para derrubar o governo por interesse econômico também aqui no país. É algo que a gente não pode aceitar, é um ano decisivo, eles estão fazendo uma espécie de experimento. Vamos ver se no Brasil dá certo, para que em novembro possam fazer também esses ataques de terrorismo nas redes sociais na eleição dos Estados Unidos, onde Trump, da extrema-direita, tenta voltar ao poder, disputando contra Biden,
Uma eleição decisiva também para nós aqui no Brasil. Se Trump ganhar, o bolsonarismo ganha um aliado lá nos Estados Unidos. Nós temos que ficar de olho nisso e enfrentar esta aliança internacional de extrema-direita que é perigosa e coloca em risco a democracia no mundo inteiro. Quem continua na panela de pressão, apesar de ter colhido uma vitória parcial nesta semana, é Sérgio Moro, o ex-juiz suspeito da Lava Jato. Ele conseguiu uma vitória no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Havia um pedido de cassação do mandato dele por abuso de poder econômico. O Sérgio Moro, como a gente sabe, tem muitos aliados ainda no Paraná, a República de Curitiba. Ele conduziu a Lava Jato, teve aquele papel de juiz abusivo, que influenciou na eleição, mandou prender o Lula sem provas, depois virou ministro do Bolsonaro e, por fim, senador. Conseguiu, no TRE do Paraná, 5 votos contra a cassação e 2 votos pela cassação. Então ele mantém o mandato. Vai haver recurso para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. E todos os juristas, ou a maior parte dos juristas acredita que no TSE a situação do Moro é bem mais complicada. Ele corre risco sério de uma reversão. Ou seja, o TSE pode decidir pela cassação do mandato. Isso já aconteceu com o Deltan Dallagnol, que era o parceirão do Moro ali nos acertos da Lava Jato. O Deltan teve o mandato cassado. No Paraná disseram não vai cassar. E no TSE cassaram. Bom, aconteça o que acontecer com o Sérgio Moro, ele comemorou essa semana, a Globo voltou a abrir grande espaço para ele, a Globo que foi responsável por fazer o Sérgio Moro como um personagem poderoso. Ele comemorou e tal, mas fora o apoio da Globo, o Sérgio Moro hoje é um personagem muito menor. Se ele sobreviver como senador, ele sobrevive sem espaço político. Ele perseguiu o Lula, foi para o governo Bolsonaro, depois rompeu com o Bolsonaro, acusou o Bolsonaro de manipular a Polícia Federal, depois apoiou o Bolsonaro na campanha, enfim, ele ficou com aquela fama de traidor, um sujeito que não tem espaço e que corre para um lado, corre para o outro, sem uma estratégia. Ele tinha o apelido de marreco, a gente pode dizer que o Moro é um marreco manco, um senador enfraquecido e que agora corre para tentar ainda sobreviver nessa decisão que agora, nos próximos meses, vai acontecer no Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, o Sérgio Moro continua na panela de pressão. Um cafezinho esta semana para o ministro Alexandre Padilha, ministro da articulação política do governo Lula. Ele ganha um cafezinho porque ele foi atacado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois que a Câmara decidiu manter a prisão de Chiquinho Brazão, acusado de ser miliciano e de ser mandante da morte de Marielle. Alexandre Padilha entrou firme na articulação para conseguir os votos que mantivessem Brazão preso. Isso desagradou profundamente a extrema-direita, o bolsonarismo, mas também o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ou seja, o Padilha agiu bem, defendeu o governo, deu um chega para lá no Lira, que está poderoso demais. O Lira fez aí várias manobras na hora da votação para esvaziar o plenário e para favorecer o bolsonarismo, para que o Brazão fosse solto. Por quê? Porque o Lira quer se mostrar útil para a extrema-direita e com isso conseguiu os votos da extrema-direita para a disputa pela sucessão na presidência da Câmara. Quando terminar o mandato do Lira, ele quer fazer o sucessor lá na cadeira, que é poderosa. O candidato dele é Elmar Nascimento, que votou pela liberação do Chiquinho Brazão e perdeu. Bom, com isso acontecem duas coisas. O Lira descobre que ele não é tão poderoso assim, está acabando o mandato e ele já não tem tanto poder assim. O candidato dele perde o favoritismo que tinha. Outros nomes começam a surgir com o apoio do governo. Então foi uma manobra que, além de derrotar o bolsonarismo, derrota o Lira, que é um presidente da Câmara que quase que instaurou um parlamentarismo no Brasil. Ele define emendas do orçamento, define orçamento, manda e desmanda. Importante que o poder dele diminua um pouco.
O Elmar Nascimento, então, deixa de ser favoritíssimo para presidir a Câmara e outros 2 nomes surgem. Marcos Pereira, que é ligado à Igreja Universal, mas está em diálogo com o governo Lula. E Antônio Brito, um deputado moderado de centro-direita da Bahia, do PSD. São nomes que poderiam ser mais negociadores, menos autoritários do que Arthur Lira. Por isso que o Lira atacou tanto o Padilha, disse: ele é um incompetente, é um desafeto pessoal, estão espalhando que eu fui derrotado, isso é o Padilha que está fazendo. Irritação, o Lira sentiu. Por isso a gente oferece um cafezinho para o Padilha. Agiu bem, conseguiu reduzir o poder do Arthur Lira no Brasil.